Seja bem-vindo ao meu podcast do Burnout ao Despertar, redescobrindo uma parte perdida de mim. Bom, se me falassem aí há 8 meses atrás, no momento que eu tomei a decisão de me desligar, não só da empresa, mas do mundo corporativo e de embarcar numa transição de carreira e numa jornada completamente desconhecida, se me falassem que eu estaria aqui hoje gravando um podcast, muito provavelmente eu teria falado: podem me internar, acho que eu tô louca mesmo, acho que eu não tô fazendo uma decisão razoável. É uma das provas que tudo tem seu tempo mesmo, né? E autoconhecimento, se dedicar a entender as suas dores e ao que passa aí no mais profundo de cada um, realmente tem seu valor. E as coisas, elas acontecem de forma gradual. Bom, provavelmente quem vai ouvir esse episódio e meu podcast como um todo são familiares, amigos e amigos de amigos, né? Mas mesmo assim eu gostaria de me apresentar e de explicar um pouco o que eu estou imaginando para essa jornada. Meu nome é Amanda Rabelo Bernardes, estou colocando aí nas imagens Amanda Rabelo para simplificar. Eu sou mineira e eu, há 8 meses, decidi parar. Parar, refletir, me reconhecer e, e eu tive provavelmente uma das decisões mais difíceis da minha vida, né? Que foi fazer essa pausa, que foi entender que eu não estava bem, entender que o caminho que eu estava seguindo não era para mim mais, entender que eu estava infeliz. Eu sempre fui uma pessoa bem low profile, assim, né, nas redes sociais. E é engraçado porque nem combina muito comigo, né? Em 2021 eu postei uma foto, eu tava olhando esses dias no meu Instagram, falei, gente, eu postei uma foto em um ano, teve ano que eu não postei nada, que loucura. Eu, no dia a dia, eu sou uma pessoa super comunicativa, né? Uma das coisas que eu sempre amei fazer, acho que desde que eu era criança, eu sempre gostei de estar conectada com as pessoas, de conversar. Eu sou a pessoa que te conheço pela primeira vez, estou falando da minha vida, conheço a sua vida, estou sentada chorando com vocês, chorando as mágoas e desabafando. Esse é o meu eu, é como eu sou, né? O meu jeito, a minha forma mais autêntica de viver é a autoexpressão, né? É me comunicar, é ser, colocar para fora quem eu sou. E é muito louco que eu não faço isso nas redes sociais. Eu nunca gostei muito de fazer isso. E eu me apoiava naquela bengala que eu acho que muita gente também faz hoje, muitos amigos que eu conheço também fazem hoje, que eu não vou me expor muito, porque vai que alguém deseja alguma coisa ruim contra mim, né? Porque não sei, podem pensar qualquer coisa e podem mandar qualquer coisa ruim. Não é bom você comentar tudo que acontece na sua vida. Eu não acho que é bom comentar tudo que acontece na vida mesmo, não. Mas eu até achava cool não ser low profile, né? Como se fosse chique, é fancy ser low profile. Só que eu entendi que isso era uma bengala mesmo, porque eu tava simplesmente com medo do julgamento, né? É uma forma que eu coloquei para dentro de mim que o melhor a se fazer era ser low profile por uma segurança, mas na verdade eu estava me privando de mim mesma, eu estava privando a minha expressão, estava me privando, estava na verdade presa no medo do julgamento, que eu acho que é uma das coisas que mais me assombram e me assombraram durante muito tempo na minha vida. Portanto, fazer isso que eu estou fazendo hoje me emociona muito e eu acredito que não, com certeza é uma parte da minha cura e do que eu venho buscando já há algum tempo, quando eu falo de me conhecer, de me libertar e de transcender. Algo mudou dentro de mim.
para eu tomar a coragem de vir fazer isso aqui hoje. E eu não consigo atribuir a um fator só que me fez me desprender de tantas crenças limitantes, né? De ter coragem de me expressar, de contar para o mundo e para as pessoas e de me orgulhar da minha trajetória, me orgulhar do que eu consegui fazer até aqui, né? Há 8 meses o dinheiro só sai da minha conta, não tenho nenhuma fonte de renda desde então. Foi uma decisão que eu fiz com muitos cálculos, né? Como uma boa capricorniana que sou, eu tive um certo planejamento, mas por mais que o dinheiro esteja saindo, é uma coisa que eu não imaginava que fosse acontecer, né? Depois que eu me desligasse, depois de 8 meses nesse processo de transição de carreira, não é um sabático. Eu falava, gente, vai chegar um ponto que vai bater um desespero. Eu vou falar, eu preciso ter uma fonte de renda. E não, o dinheiro tá saindo, tá? O dinheiro tá acabando. Vai chegar uma hora que ele vai acabar. Mas eu não sinto, eu não tenho esse sentimento de escassez hoje. E eu tinha muito mais esse sentimento antes que o dinheiro entrava na conta. É muito louco isso, né? Eu dentro de mim, eu tenho uma certeza absoluta de que nada vai faltar. Não vai faltar, porque eu sei que eu tô no caminho que eu tinha que estar, eu tenho orgulho do que eu tenho feito até hoje, eu tenho orgulho de estar aqui agora, quebrando muitos medos e bloqueios dentro de mim. Vocês podem ver que esse podcast é zero perfeito, já dei umas falhadas na voz, já me perdi um pouco no que eu mesma estou falando, mas eu prometi para mim mesma que eu ia levantar hoje, eu ia fazer os meus rituais aqui dentro de casa, né? Meu formato de me despertar bem pela manhã, e que eu ia gravar hoje e que eu vou, hoje, dia 6 de março de 2024, é o dia que eu vou também lançar esse podcast. Mesmo que seja imperfeito, não vai ter como ser perfeito. Eu nunca fiz isso na minha vida, então não tem como eu esperar que isso vai sair maravilhosamente bem. Mas eu tenho um propósito muito claro na minha cabeça, com tudo isso que eu estou fazendo, né? O primeiro é o que eu já até coloquei aí como um subtítulo do meu podcast, que é redescobrir uma parte perdida de mim. Muito por conta de tudo isso que eu falei, eu acho que por limitar a minha autenticidade por tantos anos, eu acabei deixando uma parte de mim que eu nem conheço, e eu tô aqui para redescobri-la. Eu acho que eu tinha ela bem na minha infância, quando eu era bem autêntica e fazia as coisas sem me preocupar muito com julgamento, eu nem sabia o que era isso. Então hoje eu quero entender como que é, entender essa Amanda, entender esse lado meu, compreender e me conhecer melhor, que é o que eu tenho feito muito forte aí nesses últimos 8 meses, é a minha busca incessante por autoconhecimento, e ela não vai acabar nunca. E segundo, e não menos importante, eu realmente acredito que a minha história, ela pode ajudar, ou ela pode inspirar, ou até mesmo fazer com que as pessoas se identifiquem. Eu vim do mundo corporativo, eu tenho vários amigos, amigas que passaram, estão passando por coisas muito parecidas que eu passei. O burnout é a doença da vez, né, que mais se fala, e ela é real, eu vivi na pele por anos. Muita gente passa por isso, e eu acredito que talvez se lá atrás, né, quando eu estava nesse processo, se eu tivesse ouvido um podcast de alguém me contando exatamente como ela se sentia e como foi todo o processo, talvez eu tivesse me sentido menos louca, talvez eu tivesse tido uma coragem mais rápida de olhar para mim, de tomar uma decisão e de buscar conhecer quais eram os meus padrões
que me limitavam e me fizeram chegar nesse ponto da minha vida. Então, eu busco entregar esperança. Com certeza, eu busco entregar esperança. Busco encontrá-la também, todos os dias. Eu estou aqui inteiramente entregue para esse processo. Estou muito emocionada mesmo. E eu tenho certeza que para alguém isso aqui vai valer a pena. Começando por mim, já valeu a pena. Quando eu comecei a pensar no roteiro, como contar a minha história, né? Por onde começar. Eu nunca fui uma contadora de histórias, uma escritora, nada disso, então para mim é um desafio. Primeira coisa que me veio na cabeça foi começar com o meu e-mail de despedida, até porque o dia que eu escrevi esse e-mail foi muito libertador para mim. E eu recebi uma inspiração que eu com certeza veio aí do mundo espiritual, acredito muito nisso, e nesse podcast eu vou abordar muito desse assunto também, do meu processo de despertar espiritual. E eu recebi uma inspiração muito, muito forte, assim, um dia antes de escrever esse e-mail. Então, eu acho que ele retrata muito bem o momento que eu estava ali. Ele conta bem o meu ponto de partida e ele descreve da forma mais genuína o porquê eu tomei essa decisão. E foi um ato de coragem também escrever esse e-mail, porque não foi um e-mail comum de despedida, né? Não foi o e-mail padrão de despedida. Então, eu vou ler esse e-mail aqui como ponto de partida para o meu podcast. Obviamente que não vou falar o nome da empresa, né? Vou cortar algumas partes aqui que eu cito o nome da empresa e de algumas pessoas aí por questões óbvias, mas é isso. Fiquem aí com o meu e-mail de despedida. Entre aspas. Nesses meus 5 anos, 3 meses e 18 dias de empresa, eu já recebi alguns e-mails de colegas se despedindo. E eu costumava imaginar como seria quando fosse a minha vez. Tiveram alguns que eu pensei até em salvar para caso um dia eu precisasse, mas eu jamais poderia prever que nenhum daqueles textos iriam caber para o momento em que eu me encontro agora. Pois é, a gente busca tanto controle e planejamento na nossa vida e carreira que às vezes esquecemos que existem tempos e movimentos quase que incontroláveis, né? A vida simplesmente dá seu jeito de nos dar um empurrãozinho, parênteses, no meu caso diria que foi um tapão na cara, um sacode, um acorda menina, fecha parênteses, para o despertar, para o sair do status quo, para repensar a trajetória, para exercitar o estado de presença e buscar um viver mais consciente. Não foi um processo fácil assimilar que eu estou deixando para trás um desafio, escopo, relações, reconhecimento e liderança que eu tanto me esforcei para alcançar. E realizar que mesmo com tudo isso, eu me vinha infeliz. A proporção da dor em reconhecer que eu precisava abrir mão de tudo isso é igual ao tamanho da certeza de que o meu corpo, a minha mente e o meu espírito já não se reconhecem nessa realidade mais. E pasmem, eu não faço a menor ideia do que eu quero para mim neste momento. Por isso, meu e-mail de despedida é um pouquinho decepcionante para os virginianos e capricornianos que sou, que vão precisar, descansar com eu não tenho planos neste momento. E eu estou feliz com isso, apesar de também achar meio fora da casinha, tá? Bom, quem teve a paciência de ler este longo e-mail, acredito que sejam justamente as pessoas para quem eu direciono um grande obrigada. Toda a minha experiência aqui foi super intensa, vez ou outra romântica. Conheci o mozão na empresa, inclusive, risos. Extasiante, arrebatadora e outras vezes frustrante, robótica, desafiadora, no bom e no mau sentido. Vamos lá. Não dá para romantizar muito a trajetória de uma mulher jovem,
e muitas vezes insegura, que decidiu se jogar no mundo corporativo. Comigo não seria diferente, e não foi. A minha rede de apoio foi importante o suficiente para me manter sã, acolhida e forte para driblar os momentos difíceis e me sentir valorizada. Por isso, deixo aqui minha profunda gratidão, em especial, e aí eu falo o nome de várias pessoas. Agradeço no final todas as pessoas que se fizeram presentes durante alguns momentos de despedida que eu fiz. Deixei meu abraço carinhoso, deixei os meus contatos, fiquem bem e sejam felizes. Então, esse foi o meu e-mail de despedida. Quando eu enviei, depois que eu enviei, eu recebi muitas mensagens de pessoas que eu nem tinha tanto contato assim, me contando o quanto elas se inspiraram. Boa parte foram mulheres que me devolveram feedback e se sentiram empoderadas com este e-mail. Quero deixar bem claro aqui que o meu intuito com esse podcast não é influenciar ninguém a pedir demissão. Eu nem acho que se todo mundo for pedir demissão do mundo corporativo para resolver um burnout, a gente acabou, né? Vai falir o país. Não é isso o meu intuito, assim. Na verdade, eu só vou contar a minha história, como aconteceu comigo, como foi para mim. E eu acredito que ao longo dessa jornada, com as cápsulas do que aconteceu comigo que eu vou dividir com vocês, acho que a gente vai conseguir ir se acolhendo, se curando e se libertando aí de algumas crenças e padrões limitantes, juntos e juntas. Muito obrigada e espero vocês no próximo episódio. Um beijinho! Tchau!